Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos falar de Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro. Tiveram jogos hoje e agora falta só a última rodada para definir o campeão, quem vai para Libertadores e quem cai para a segunda divisão. É lógico, esse sorriso no rosto é porque o Fluminense tem sérias chances de estar na Série B o ano que vem, e vou falar sobre como que isso pode acontecer. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. É isso aí, comenta, compartilha, ativa o sininho, faz tudo isso aí que acaba ajudando o canal, beleza? Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tiveram jogos agora de noite, surpreendentemente, o Bragantino venceu o Atlético Paranaense lá. Ficou 1-2. Esse resultado manteve ali a possibilidade de o Fluminense, até o Atlético Mineiro tem chance de cair para a segunda divisão, viu? Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino. E vou explicar para você por que dois times que a gente não gosta de jeito nenhum são os favoritos para cair, Fluminense ou o Atlético Paranaense, né? Teve também o jogo do Fluminense, venceu por 1-0 o Cuiabá, né? Um resultado ali que estava livrando o Fluminense quando o Atlético Paranaense empatou, mas o Bragantino lá com o Sacha fez um golaço e conseguiu garantir essa vitória, essa sobrevida para o Bragantino. Eu não esperava a vitória do Bragantino hoje, né? Essa sobrevida para o Bragantino na próxima rodada. E um detalhe, o Criciúma, aquele do Bolacier, que foi em São Januário e goleou, ficou fazendo firula, rodadinha, caiu hoje, tá? Tá confirmada a queda do Criciúma. Vou fazer graça. Eu botei lá no Instagram, se você não viu, vai lá, @VascaínoCerrado, fiz uma montagem mostrando primeiro o Soteldo subindo na bola e o Santos depois caindo, e agora o Bolacier fazendo roda-roda do peão, Jequiti, e caindo para a segunda divisão. 3 times já estão na segunda divisão, estarão na segunda divisão no ano que vem, o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Cuiabá e agora o Criciúma. Sobra uma vaga e 4 times têm possibilidades seríssimas de estar na segunda divisão. Vou falar aqui por ordem. O Bragantino, por exemplo. Bragantino é o time que está no Z4 agora, né? Essa vitória fez o Bragantino ir a 41. E o Bragantino, ele cai se ele empatar ou se ele perder. Perdeu ou empatou, esquece, não faz matemática. O Bragantino vai estar na segunda divisão. Só que o Bragantino pega o Criciúma já rebaixado, né? Já desanimado e rebaixado. Criciúma que deu mole, vencendo 4-2 o Corinthians, o mascote foi lá tirar onda com a torcida do Corinthians, depois o Corinthians virou. Perdeu pro Urubu, o time todo reserva do Urubu tomou aí, reserva não, misto, né? Tomou de 3 em casa. E o empate com o Fluminense no Maracanã, o Fluminense jogando nada e o Criciúma segurando o empate, depois foi comemorar o empate. Caiu para a segunda divisão, o Bragantino pega o Criciúma e precisa vencer. Se o Bragantino vence o Criciúma, aí ele complica a vida de 3 times. Ou o Atlético Paranaense, ou o Fluminense, ou o Atlético Mineiro cai para a segunda divisão. Mas até o Atlético Mineiro chega lá. Primeiro, o Atlético Paranaense. Ele tem 42 pontos. Se ele perder para o Galo e o Bragantino vencer o Criciúma, o Atlético Paranaense cai para a segunda divisão. Pegou? Perdeu para o Galo. E nem precisa nem perder. Se ele empatar para o Galo e o Bragantino vencer o Criciúma, ele vai a 43, o Bragantino vai a 44. O Atlético Paranaense cai. O Fluminense tem 43. Porque se o Atlético Paranaense faz 43, por causa do saldo, o Fluminense fica. Então o Fluminense tem 43. O Fluminense, para cair, ele tem que perder para o Palmeiras, o Bragantino vencer o Criciúma e o Atlético Paranaense ou vencer ou empatar com o Atlético Mineiro. Pegou? Se os Atléticos empatarem ou o Atlético Paranaense vencer, o Bragantino vencer o Criciúma e o Fluminense perder para o Palmeiras, o Fluminense estará na segunda divisão. O empate livra a cara do Fluminense, né? E aí, o último, o Atlético Mineiro, tem uma chance remota, mas não é tão remota assim, porque olha, ele tem 44 pontos. Se ele perde para o Atlético Paranaense, o Bragantino vence o Criciúma, que não é difícil, e o Fluminense empata ou vence o Atlético Mineiro, o Palmeiras, quem cai
é o Atlético Mineiro, viu? Então, assim, não é uma coisa assim, tem que tirar um saldo de 10, não. Então você vê que tá em aberto, com possibilidades muito sérias de queda do Fluminense ou do Atlético Paranaense, caso o Bragantino faça o dever de casa, jogue em casa contra o Criciúma já rebaixado. Vamos ficar aqui naquela figa, na torcida, para que um desses dois caia, de preferência o Fluminense, né? E lembrar que o Cuiabá que a gente vai encarar, jogou hoje, perdeu, o que a gente vai encarar na última rodada, não vai ter o goleiro Walter, que tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, está de saída do Cuiabá também, não vai jogar o último jogo aí, o goleiro do Cuiabá. Então, fechou o gol contra o Fluminense hoje, tomou um gol ali, mas na cagada. Quase que ainda seguram esse 0 a 0 aí que o Fluminense estava ferrado mesmo. Bom, notícia do Beach Soccer, futebol de areia, o Vasco venceu mais uma, o Ferro Carril por 6 a 4 e está na semifinal da Libertadores de Beach Soccer. Tá aí, parabéns mais uma vez ao Júnior Negão, Cezinha e toda a galera do Beach Soccer. Boa sorte nas semifinais para a gente ir para essa final. O Vasco é o maior vencedor da Libertadores desde que foi criada do futebol de areia. Bom, vou mostrar aqui o perfil da Conmebol. Ele deu uma moral para a classificação do Vasco para a Sul-Americana, tá? Tá aí, botou uma postagem, classificado, Sul-Americana 2025, Vasco da Gama, estamos de volta a uma competição internacional, ano que vem a gente repete, olha só o que a gente tem que comemorar, é triste, né, mas a gente vai para a terceira Série A seguida, né, depois de uma sequência de queda, terceira Série A seguida, com a Copa do Brasil, que a gente chegou na semifinal, Campeonato Carioca, esse campeonato mequetrefe, então vamos lá, Carioca, Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana. 4 competições para o ano que vem. A gente esteve na Sul-Americana em 2020, perde para o Defensa e Justiça naquele jogo que o Lucão falha, o Ribamar é um caminhão de gol, e o Defensa e Justiça com aquele timinho foi campeão da Sul-Americana. Você vê que a Sul-Americana é um caminho aí não tão difícil, viu? A gente chega nas oitavas de finais com aquele time e o Cruzeiro esse ano foi para a final e o Racing foi campeão. Depois de muitos anos, o Racing foi campeão numa competição internacional. Times já classificados para a Sul-Americana. Lembrar que os times da Argentina, do Brasil e da Bolívia, esses não estão classificados ainda, só o Vasco, tá? Vamos lá, Chile, o Palestino, Universidade Católica, União Espanhola e o Everton. O Equador, Universidade Católica do Equador, Alcas, esse time aqui, Muxuque Runa e o Orense. No Paraguai tem o Sportivo Ameliano, tem o Guarani, o 2 de Maio e o Sportivo Luquenho, são os times já classificados. Peru, Cusco, Cienciano, Atlético Grau e ADT, é a Associação Desportiva, agora esqueci o nome do time. No Uruguai tem o Danúbio, Cerro Largo, o Racing e o Racing do Uruguai, tá? Não é esse que foi campeão sul-americano, não, que esse é o Racing argentino. O Racing do Uruguai e o M. Vanderes, não sei que time é esse também. Na Venezuela, o Metropolitanos, o Laguaira, o Caracas e o Puerto Cabello, tá aí, Puerto Cabello. Faltam os times da Argentina, Uruguai e Brasil, como eu falei. Então tá aí, vê que a Sul-Americana não é essas coisas, não tem esses grandes times. Talvez quando entrar os times da Argentina e os outros times do Brasil, aí sim a competição a gente vê que ela fica mais equilibrada, tá? Bom, para finalizar, eu não estou falando aqui trazendo dados, tem gente que está fazendo vídeo colocando aí patrimônio dos caras que querem comprar o Vasco, quanto que eles têm de dinheiro, empresa. Eu não vou ficar fazendo isso não, gente, porque primeiro tem que ser resolvido um problema na justiça, né, para depois da arbitragem, do julgamento na arbitragem, Fundação Getúlio Vargas, o julgamento da liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o julgamento nos Estados Unidos, né, referente a 777, que está sendo acusado de um monte de situação. Aí depois é que vão, isso não é coisa lá para o ano que vem. O ano que vem, já tem gente dizendo que já tem gente no Rio, por exemplo, tem uma informação do Flávio Dias dizendo que o magnata italiano já vai desembarcar no Rio nos próximos dias para vir conversar com o Vasco, está muito interessado em comprar o Vasco. Saiu no GE que o perfil do grupo italiano é um perfil que agrada mais o Pedrinho. Aí o Pedrinho e
os gestores do Vasco publicaram uma nota dizendo que não tem preferência, que o trabalho é um trabalho muito sério, que ainda não há proposta, que ainda estão em fase de troca de documentos, né? Então, só para poder desmentir essa ideia de que já tem um grupo preferido, então fica aquele negócio de tipo a galera querendo inventar história para ter matéria, para publicar. Eu não vou entrar nessa onda não, tá bom? Antes de me despedir, eu quero só fazer um pedido para a galera que gosta do canal, que curte o canal Vascaíno Cerrado. Eu tô com uma parceria, né, em experimento com uma Inplay, aquele aplicativo que eu falei para vocês de estatística, né? E assim, eu queria pedir para a galera que gosta, que acompanha, que quer dar uma força para o canal, já que eu não tenho um grupo de membros, já até cancelei essas paradas, né? Não tenho feito live por causa da correria, para você ir lá e se cadastrar. Me dá essa força, eu preciso mostrar para a galera que a minha turma foi lá e se cadastrou na Inplay, já vai estar me ajudando. Ah, mas eu não gosto de jogar esses jogos de estatística, eu não tenho paciência, não tem problema. Se você ir aqui pelo meu link, ir lá se cadastrar e entrar lá no Vascaíno Cerrado na Inplay, você já está me dando uma força aí, não precisa nem jogar um jogo de estatística, eles te dão moeda para você brincar, e aí você assiste vídeos e ganha moeda, não precisa colocar R$1 lá, tá? Nem coloque, é só quero que você vá lá e faça cadastro para me dar uma força. Grande abraço e com Deus e saudações vascaínas.